Então tá, vamos começar a monitoria. Primeiramente falando então sobre o que é o débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeado pelo coração, isso é o volume sistólico, por minuto, que é a frequência cardíaca. Por isso que a gente pode então definir débito cardíaco como volume sistólico vezes frequência cardíaca. Além disso, a gente também pode escrever débito cardíaco como pressão arterial dividido pela resistência periférica total. Retorno venoso é a quantidade de sangue que flui das veias para o ato direito por minuto. E a gente diz que o débito cardíaco é igual ao retorno venoso. O débito cardíaco depende dos seguintes fatores: frequência cardíaca, pré-carga, que é a quantidade de sangue que chega no coração e é dependente do retorno venoso, pós-carga, que é equivalente à pressão aórtica e é a força que se opõe à ejeção de sangue e depende da resistência periférica total, contratilidade do miocárdio e outras situações, como idade, superfície corporal e exercício físico. Fatores que alteram o retorno venoso: contratilidade, resistência periférica total, volume sanguíneo, tônus venoso. E aqui vale ressaltar que PAD, que é a pressão do ato direito, é a mesma coisa que pressão venosa central. A pressão do ato direito, então, vai ser regulada pela quantidade de sangue que chega no coração. E essa pressão ela precisa ser baixa em situações normais, entre 0 a 2 milímetros de mercúrio. E isso precisa ocorrer para que a gente tenha um favorecimento do retorno venoso, já que se a pressão no átrio for muito alta, isso vai dificultar a chegada de sangue. Pressão média de enchimento é uma pressão teórica, hipotética, e que corresponde à pressão média que teria em toda a circulação se o sangue tivesse separado, porque o coração não estaria bombeando, a gente teria ausência de fluxo. Aqui, então, está um gráfico que mostraria uma situação normal. A pressão no átrio direito seria igual a 7, quando a gente tivesse um retorno venoso igual a 0, porque não há gradiente de pressão para haver retorno venoso. Na primeira linha, então, quando a gente tem ou aumento do tônus venoso ou aumento do volume sanguíneo, o aumento do tônus venoso acontece quando a gente tem diminuição da complacência das veias, ou seja, elas se contraem, a gente diminui o armazenamento de sangue nessas veias e a gente consegue devolver mais sangue para o coração. Então, a gente tem aumento do retorno venoso. Já na situação em que a gente tem diminuição do volume sanguíneo ou do tônus venoso, a gente consegue acumular mais sangue, as veias elas ficam mais complacentes, a gente tem maior armazenamento de sangue nas veias e um menor retorno venoso. A curva de função vascular vai nos dizer qual bom é o sistema vascular quando comparado com o débito cardíaco. Numa situação ideal, a gente teria a pressão venosa central baixa e um débito cardíaco alto. Isso significaria que o sangue não está ficando estocado no coração, como, por exemplo, numa insuficiência cardíaca congestiva. Esse primeiro gráfico aqui ele está nos ilustrando duas situações. A situação A, em que a gente tem aproximadamente um débito cardíaco de 5 e uma pressão venosa central de 2, ou seja, a gente tem um alto débito cardíaco e uma baixa pressão venosa central, e uma situação B, em que a gente tem um débito cardíaco de aproximadamente 1 e uma pressão venosa central de quase 6, ou seja, um débito cardíaco baixo e uma pressão venosa central alta. A melhor situação aqui é ilustrado pelo A, porque a gente não está tendo um acúmulo de sangue no coração, Esse sangue está sendo ejetado. Esse gráfico B aqui do lado está nos ilustrando uma situação parecida com este gráfico aqui, só que aqui ele colocou como volume sanguíneo aumentado uma situação de transfusão e como volume sanguíneo diminuído seria uma situação de hemorragia, mas funciona exatamente como eu tinha explicado no slide anterior. Entretanto, a gente tem, numa situação real, a gente não tem somente a curva de função vascular. A gente tem a função vascular funcionando junto com a curva de função cardíaca. Esse ponto de intersecção entre as duas curvas é o nosso ponto de equilíbrio. E nesse ponto, a gente tem o débito cardíaco igual ao retorno venoso e a pressão no lado direito ela é constante. O débito cardíaco numa pessoa normal é de aproximadamente 5 litros por minuto, enquanto que a pressão no lado direito é de até 2 milímetros de mercúrio. Esse gráfico aqui vai nos mostrar situações que podem modificar esse equilíbrio. O primeiro delas, então, é quando a gente tem uma alteração no inotropismo. O inotropismo vai fazer com que ocorra uma variação na função cardíaca. Quando a gente tem um aumento do inotropismo, a curva ela se desloca para a esquerda, ela fica mais inclinada. Isso quer dizer que a gente ganha um débito cardíaco mais facilmente.
Já quando a gente tem uma diminuição do inotropismo, essa curva ela se desloca para a direita. Ela fica menos inclinada e daí a gente tem uma dificuldade maior para ganhar débito cardíaco. Vale ressaltar que mesmo modificando esse equilíbrio, as curvas elas continuam se interceptando, só que em regiões diferentes. Outra situação em que a gente consegue modificar o equilíbrio é quando a gente varia a quantidade de plasma ou tem uma variação no tônus venoso. Numa situação em que a gente tem um aumento do plasma, da quantidade de sangue ou um aumento do tônus venoso, a gente desloca a curva para cima. Então a gente fica com pressão no átrio direito maior, mesmo com débitos altos. Já numa situação em que a gente tem uma diminuição no líquido extracelular ou uma venodilatação, a gente fica então com pressão no átrio direito menor e com débitos não tão altos. Isso acontece porque nessa situação a gente consegue ter um acúmulo, né, de sangue nas veias. Outra coisa que vale ressaltar é que uma maior volemia, um maior tônus venoso, isso vai representar um maior retorno venoso. Por quê? Porque está chegando mais sangue no átrio direito. Já situações de menor volemia e menor tônus venoso, a gente tem um menor retorno venoso. E isso acontece porque está chegando menos sangue no átrio direito. Por último, vale a pena ressaltar a resistência periférica. Quando a gente tem aumento da resistência periférica, a gente diminui o débito cardíaco e diminui o retorno venoso. Isso ocorre por quê? Porque se a gente aumenta a resistência periférica total, a gente tem uma dificuldade de bombear sangue do ventrículo para a aorta. E assim a gente vai diminuir o débito cardíaco e também vai estar chegando menos sangue, porque a gente tem acúmulo de sangue agora no coração. Então tá chegando menos sangue para os átrios, então também diminui o retorno venoso. Aqui vale a observação de que somente quando as veias contraem é que a gente tem aumento do retorno venoso, porque as veias são os compartimentos em que a gente tem armazenamento de sangue. Diferentemente do que acontece nas arteríolas, que mesmo quando elas contraem, a quantidade de sangue que elas armazenam é tão pequena que não é suficiente para ter uma variação no retorno venoso. Já quando a gente diminui a resistência periférica total, a gente aumenta o débito cardíaco e aumenta o retorno venoso. E essas situações também vão ter alteração na inclinação da curva de função vascular. Já nesse gráfico, a gente pode ver as alterações do exercício na curva de função cardíaca e função vascular. Então, a gente começa no ponto A, que é uma situação de repouso, e aí, inicialmente, a gente vai para o ponto B, que é quando os músculos, então, vão comprimir as veias e a gente vai ter aumento do retorno venoso. E aumento do retorno venoso desloca, então, a curva de função vascular, mas mantém a curva de função cardíaca. Depois, então, durante o exercício, a gente tem algum estímulo simpático que vai aumentar tanto o inotropismo quanto a frequência cardíaca. E isso, somado com o aumento do retorno venoso, vai resultar no aumento do débito cardíaco. Por isso que a gente, novamente, desloca a curva de função vascular para cima, né? Mas, como a gente também tem aumento do inotropismo, a gente desloca a curva de função cardíaca também para a esquerda. Então, por último, esse estímulo simpático também acaba tendo um aumento do tônus venoso, né? A gente aumenta a função venosa, mais vasodilatação muscular, que diminui a resistência periférica, resulta no ponto D, que novamente, então, a gente tem um aumento na curva de função vascular, mas mantendo, então, a curva de função cardíaca. Por último, então, eu coloquei esse gráfico aqui com diversos pontos, que vocês podem tentar definir o que é cada um desses pontos, e tá aqui a resposta. Muito obrigada.